apresentaçãozinha porque ela mostra para a gente que nós estamos numa bolinha que viaja pelo universo e tudo o que a gente tem está aqui. Tudo o que a gente tem está nessa bola. Todos os nossos recursos, toda a nossa economia, tudo que a gente tem está aqui. Qual é a grande questão? Nada vem, nada com exceção de uma coisa só. Nada vem de fora. Né? Toda a matéria-prima para o nosso sistema produtivo já está aqui. Né? A única coisa que chega diariamente à Terra é a energia solar. Né? E a gente passou, como o rapaz falou ali na entrevista dele, a gente passou a vida inteira escavando o solo, transformando esse material num objeto de consumo, né, num produto de consumo, e enterramos isso de novo no solo. Então assim, eu vou lá na natureza, pego o que eu quero, né, transformo isso num objeto de consumo, faço um buraco, isso é, faço um lixão, faço um aterro sanitário, e enfio novamente isso no solo, tipo assim, terra, se vira. Entendeu? Eu já usei o que eu queria, agora o problema é seu. Tá? A coisa é mais ou menos por aí. A gente passou muito tempo fazendo isso. E não dá mais, né? Como a gente já está vendo, não dá mais para a gente pensar dessa maneira unidirecional, pensar que a coisa é tão limitada dessa forma. Tá? Então hoje existem outras formas de se pensar esse processo e eu quero hoje tentar fazer com que a gente pense um pouco em como isso aconteceu. Por que agora? Por que agora isso está acontecendo? Por que a gente não falou isso na década de 60? Que isso só começou na década de 70? Pelo menos assim, grande parte do mundo, né? Principalmente no Brasil. Isso já vem sendo discutido em outros países há bastante tempo. Mas por que agora a gente está com toda essa preocupação? Tá? Bom, isso aqui é mais meio que uma brincadeira, né? O ser humano, ele surgiu na Terra há bastante tempo já, né? E a Terra, ela tem hoje de 4,5 a 6 bilhões de anos. Então a Terra, né, tem um tempo considerável de vida aí, né? Vamos fazer o seguinte então, vamos imaginar que a Terra se formou às 0 horas do dia 1º de janeiro e agora, exatamente agora, são 0 horas do dia 31 de dezembro, nesse instante. Nessa escala, quando que vocês acham que o ser humano surgiu na Terra? Nós, né? Na escala de um ano, isso é, pegar essa escala de 4,6, transformando isso numa escala de 12 meses. Alguém arrisca uma chute? Eu esqueci. Lembrei, mas setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro? não chute. Março. Dezembro, já começamos a chegar perto. Janeiro, ó. Impressionantemente, né, o homem surgiu na Terra, nessa escala, no dia 31 de dezembro, às 23h51. O homem está na Terra há 2 minutos de um ano. Isso é nada. Nós estamos aqui há muito pouco tempo e provocamos uma alteração significativa nesse sistema. Tá? E agora que a gente está começando a acordar para isso. Tá? É claro, a gente não está aqui para fazer uma caça às bruxas. Ah, a culpa foi dos caras que fizeram a Revolução Industrial. Ah, a culpa foi do cara que fez a Revolução Científica. Não, a gente não está aqui para fazer isso. Tá? Mas a gente está aqui para olhar um pouco para o passado, que isso é importante, a gente ter esse retrocesso, esse retrospecto histórico, e para eu poder dimensionar os meus passos. Tá? Não adianta a gente não considerar a história. Considerar a história é muito importante para a gente poder pensar o nosso futuro. Né? A gente sempre olha na segunda-feira, a hora que você acorda, e fala, nossa, que besteira que eu fiz no final de semana. No outro você já não faz mais. Né? Você já vai deixar, você já vai pensar 2 vezes no próximo final de semana. Tá? Bom, basicamente, as nossas ações no mundo, as nossas ações com relação ao meio que a gente vive, depende exclusivamente da relação que eu estabeleço com esse meio. Tá? Isso é, eu cuidar, não cuidar, eu gostar ou eu não gostar, depende da relação que eu já estabeleci.
Uma outra questão aqui, antes disso que eu queria colocar, o que é meio ambiente? Né? Gente, hoje, esse anfiteatro aqui é o nosso meio ambiente. Tá? Aquela concepção de meio ambiente do que é verdinho, tá? Aqui também é outra concepção que já caiu, não dá mais para a gente acreditar nisso. A concepção, hoje meio ambiente é o meio que eu vivo, hoje é esse, amanhã é a tua casa, tá? Então a gente tem que considerar todos esses fatores. E a minha relação com esse espaço, se eu gostar desse espaço ou não, vai depender da relação que eu estabeleço com ele. Tá? A relação que você estabelece, ela foi definida por um cara chamado Gaston Bachelard, já no começo desse século, como topofilia. Filia de afinidade, né? Topo de espaço, topofilia, como o espaço da nossa felicidade, isto é, o espaço onde eu estou feliz, o espaço onde eu gosto. Então, esse termo topofilia, ele pode ser atribuído a diversas situações. Por exemplo, por que muitas vezes você joga um papel, uma lata ou qualquer coisa na rua, e você não faz isso dentro do seu quarto? Em função, além da tua mãe te dar um puxão de orelha, em função da relação que você estabeleceu com aquele espaço. Isso é um espaço que você gosta, é um espaço que você tem afetividade com aquele espaço. Então, quanto maior a afetividade que eu estabeleço com o espaço, tá? Isso pode ser até traduzido em patriotismo. Mais potencialmente conservacionistas vão ser minhas ações. Tá? Outro dia eu vi uma reportagem e eu achei um negócio assim bem interessante, meio grotesco ao mesmo tempo interessante. Um cara numa cidade, ninguém vai essa tuba de nome. Bom, um cara em Araçatuba, né? E filmaram o cara fazendo isso. O cara foi lá, pegou uma placa de trânsito, chacoalhou o negócio até arrancar o cimento de baixo. 2 pessoas pegaram essa placa de trânsito, colocaram aqui nas costas e levaram embora. Bom, o que os caras vão fazer com a placa de trânsito eu não faço a menor ideia. Mas a relação que esse indivíduo tem com o espaço em que ele está. É muito triste você ver a relação que ele estabeleceu com a cidade que ele mora, com o ambiente que ele vive. Né? Muitas vezes, não vou ficar puxando o saco de Santa Fé não vou ficar falando de Santa Fé não, mas eu moro em Santa Fé, todo mundo conhece o sonho de Natal, pelo menos já ouviu falar. Então, um monte de enfeite na rua lá. Né? E muitas vezes as pessoas vão lá e falam, pô, Sandro, eu não sei como que as pessoas não quebram isso, por que as pessoas não destroem isso. Por quê? Cria-se uma relação. Tá? Então você cria uma relação com o espaço e essa relação vai determinar a sua ação. Isso acontece de maneira individual e isso acontece de maneira coletiva, com a humanidade sempre foi assim. Tá? Então, trazendo isso, vamos buscar ver aqui alguns paradigmas que nortearam essa nossa relação. Se eu pegar antes de Cristo, eu tinha uma visão sacralizada de mundo. Gente, só lembrando, sem qualquer posição religiosa minha ou de ninguém aqui, tá? Que é uma questão totalmente histórica. Eu tinha uma visão sacralizada. Eu tinha Deus do Sol, Deus da massa, Deus da luz, Deus da água, Deus do enfim. Eu tinha vários deuses, tinha um sistema politeísta. Tá? A partir desse momento, isso é, a partir de uma mudança, passada essa visão sacralizada, a gente entra numa visão semi-sacralizada com a invenção da agricultura e da pecuária. A invenção da agricultura e da pecuária também foi extremamente importante. Tá? E entra depois, passando por uma visão de grandes filósofos, né? uma visão mais interrogativa do mundo, a gente entra numa visão judaico-cristã. O que mudou? Então, a partir de uma visão judaico-cristã, o que você fala para uma criança hoje? Onde está Deus? No céu. A partir da visão judaico-cristã, eu tiro o elemento sagrado de qualquer elemento natural na Terra e coloco isso num outro lugar. Isso aumenta a possibilidade de utilização desse recurso. Eu não tenho mais essa obrigatoriedade de um cuidado em função dessa relação disso com um evento, com uma personalidade divina. Tá? Depois disso, a gente entra numa visão religiosa, ficamos aqui guiados, na realidade, por uma visão religiosa que durou aí mais ou menos 15 a 17 séculos. Tá? Isso aqui foi um período bastante longo, tá? E foi um paradigma. Né?
Por que eu estou colocando isso como paradigma? Porque o que eu acredito hoje, ou o que nós acreditamos hoje ser uma verdade absoluta, amanhã pode não ser. O que nós acreditamos hoje, daqui a uma semana, um mês, uma década, um século, pode cair por terra de uma hora para outra. Tá? Então, essas coisas mudam muito. Bom, entramos depois num processo de revolução científica, né? Uma revolução científica que... por que eu estou falando tudo isso? Porque isso foi dar origem aos primeiros problemas ambientais. Eu vou chegar lá. Tá? A revolução científica... Até então a gente não tinha ciência como a gente concebe ciência hoje, né? A gente tinha uma ciência difusa, uma ciência sem direcionamento, uma ciência que não tinha ainda as grandes áreas da ciência. Isso eu tinha, por exemplo, Galileu, Newton, Descartes, eles eram formados em tudo. O cara era físico, matemático, biólogo, enfim, deixou uma formação extremamente ampla. A partir da Revolução Científica, e mais especificamente da Revolução Industrial, é que a gente começa a afunilar esse processo e começa a criar, então, as grandes áreas da ciência, né, e automaticamente transferir as grandes áreas da ciência para a área da educação, que é o que acontece historicamente e socialmente. Por que hoje nós estamos discutindo isso aqui, na educação? Porque isso se tornou um problema social. A necessidade da ciência de resolver os problemas, ela transfere essa necessidade para a educação. E a educação, isso as áreas de conhecimento que vão atuar em cima desse problema, vão atuar com esse problema tentando resolver. Isso sempre foi assim. Tá? Isso é histórico. Tá? Bom, caímos depois então na Revolução Industrial. Deixa eu só perguntar, todo mundo sabe o que é um paradigma? Vocês conhecem a historinha dos cientistas que colocaram 4 macacos numa jaula, né, para estudar o que é um paradigma? Vocês já viram essa historinha? Todos conhecem? Os cientistas colocaram, eu vou resumir, tá, gente? Vocês não ficam aqui contando história não, vocês não, daqui a pouco vocês vão tudo embora. Os cientistas colocaram 4 macacos em uma jaula e em cima um cacho de banana, uma escada e um cacho de banana. A cada vez que o macaco tentava subir para pegar um cacho de banana, uma banana, né, os 3 macacos que estavam embaixo tomavam um banho de água gelada, água fria. Tá? Bom, chegou num momento em que qualquer macaco que tentasse subir, os 3 que estavam embaixo catavam aquele macaco, jogavam no chão e enchiam de porrada. Né? Porque se ele conseguisse subir, os 3 não tomavam banho de água fria. Aí beleza. Isso acontecia, enfim, nenhum macaco mais subia. Trocaram o primeiro macaco. Isso foi feito, gente. Isso aqui não é historinha, não. Isso é real. Tá? Trocaram o primeiro macaco. O primeiro macaco foi tentar subir. Os 3 que estavam embaixo cataram ele, jogaram no chão e bateram nele, não deixaram ele subir. Trocaram o segundo macaco. Aconteceu a mesma coisa com o primeiro. Inclusive o primeiro, detalhe, eles não estavam dando mais banho gelado. Inclusive o primeiro, que nunca tinha tomado um banho frio, também bateu no outro. Né? Enfim, chegou no final do processo. Os 4 macacos que estavam dentro da jaula nunca tinham tomado um banho gelado, nenhum deles subia para pegar a banana e o que subia apanhava. Nasceu paradigma. Que violência. Né? Todo mundo acreditava naquilo, o paradigma foi criado, foi estabelecido e muitas vezes é o que acontece com a gente. Né? As pessoas começam a fazer as coisas de uma determinada forma e isso vira um paradigma. Né? Como, por exemplo, enterrar o nosso lixo. Isso vem lá da pré-história de enterrar o nosso lixo. Não é agora que a gente inventou o aterro sanitário ou lixão. Tá? Então, esse processo é antigo e mudar um paradigma é muito difícil. Mudar um paradigma é um processo lento, é um processo complicado de mudança de concepções e mudança de sensibilidade. A gente vai ver que esse negócio não é tão simples como a gente pensa. Tá? Bom, depois da Revolução Industrial, a gente inaugura aí, então, muito atribuído a René Descartes, porém, né, outros participaram desse processo com ele também, que é o racionalismo moderno. Tá? Então, esse processo aqui culmina, então, na Revolução Industrial. Por que eu consigo fazer com que a Revolução Industrial aconteça? Porque eu tive a Revolução Científica. Na Revolução Científica, nós inventamos... A ciência inventa a técnica e a técnica inventa a tecnologia. Tá? Isso é uma sequência lógica.
E muitas vezes a necessidade, ela vem na via inversa. Tá? As necessidades, ou nós criamos necessidades, ou as necessidades são criadas para a gente. Tá? Mas muitas vezes vem na via inversa. Isso é, primeiro surge a necessidade de uma tecnologia, aí a gente corre para a ciência, para a ciência resolver os nossos problemas. Doenças, problemas de transporte, de locomoção, enfim, todo o nosso sistema funciona com essa base lógica. Tá? Aí caímos então aqui na Revolução Industrial, né, que é uma alteração bastante significativa na relação do ser humano com o ambiente que ele vive. Gente, um dos grandes, ou se não o maior problema da